Bem-vindos ao meu primeiro Sketchbook Tour. Bom, eu tenho esse caderninho aqui, foi um dos últimos que eu fiz. E eu vou folhear ele aqui com vocês e explicar algumas coisas, porque talvez você esteja usando o seu sketchbook errado. Então, primeiro, o que é um sketchbook? Ele é um caderno de desenho, mas também é um laboratório de experiência. Então, para você ter noção, né? Eu adicionei várias coisinhas aqui. A gente tem pedaços de mangá colado, adesivo de todo tipo. Dá pra ver alguns adesivos eu mesmo desenhei, né? Imprimi pra colocar aqui, né? Esse daqui é meu também. Esse daqui é da Pietra, né? Artista incrível. Então, é legal pra decorar, pra já trabalhar a criatividade, já trabalhar também o desapego, porque o sketchbook ele não é só um lugar, o caderno de desenho, ele não deveria ser só um lugar só com desenho bonito. Então, levando isso em consideração, a gente começa a entender que tá tudo bem que o seu desenho no seu sketchbook não seja tipo, oh meu Deus, que maravilhoso, que lindo. É para ser experimental, é para ser teste, é para ser treino, é para ser uma coisa que você nunca fez, por exemplo, adicionar colagem, né, alguns adesivos transparentes, usar tipos de canetas diferentes para fazer, seja lá o que for. Às vezes, a gente nem tem ideia, né, do que a gente está desenhando, a gente só quer colocar para fora alguma coisa. E aqui vocês vão ver que eu coloquei uma data, mas simplesmente todos os meus sketchbooks têm essa data, tem uma data qualquer, mas eu sou o tipo de artista que usa vários tipos de cadernos ao mesmo tempo. E nesse ponto, não tem como eu saber certinho quantos eu já fiz, quando que realmente eu terminei, quanto tempo levou, porque eu sempre ganho o sketchbook, já coloco ali e às vezes eu não volto, tanto que, né, você tá vendo esse vídeo aqui, você vai perceber que, bom, faz muito tempo que eu comecei esse sketchbook, mas eu fiz só, tipo, 2 páginas, depois já foi. Bom, eu sou professora de desenho, então eu pedi para alguns dos meus alunos fazerem como se fossem adesivinhos para eu ir preenchendo as minhas páginas assim no começo, né? Então, muito belezinha, tem aqui a data não, né? Os nomes deles, eles assinaram. Eu dou aula de desenho já há bastante tempo, há mais de 10 anos, principalmente para criança, assim, tipo 8, a pré-adolescente, até uns 12 anos, 13 anos. Eu dou aula, já dei aula de desenho para adulto também, eu acho muito massa. Atualmente eu dou aula na Quinoane Artes, né, que fica em São José dos Campos. Então, olha que legal, né, quando a gente pega páginas assim, onde a gente pode escrever, onde a gente pode colar coisa que a gente achou, ou pegou na rua, coletou, né, desenho. Isso dá uma estética diferente e uma experiência também, porque você trabalha a questão de composição. Então, nesse caso, eu meio que pensei em preencher a folha toda, independente do que tivesse ali. Esses personagens aqui são ACs meus, né? Eu gosto muito, a Leona e a Lily. Mais coisinhas aqui diferentes, né? Trabalhando caneta, trabalhando cor. E não tem muito sentido, né? Você vai ver que o sketchbook, ele pode ser realmente qualquer coisa. Você tem uma água, você tem uma cidade, as árvores, é muito mais sobre o momento que você tá vivendo, aquilo que você tá sentindo, e não necessariamente para você ter os desenhos mais lindos do mundo, né? Por exemplo, se a gente pegar esse desenho aqui, esse cara não era para ter bigode, mas eu achei que ficou bacana ele de bigode no fim das contas. Então, é muito sobre se divertir desenhando. Eu acho que o caderno de desenho, o sketchbook em si, né, que o pessoal fala que é o caderno de rabiscos, ele vem de um ponto onde a gente pode brincar, a gente pode lembrar que a gente tá ali não só pra ter aquela cobrança, sabe? Mas também como uma forma de se divertir. Eu acho que os meus cadernos de desenho, os meus sketchbooks, eles são muito mais esconderijos secretos do que propriamente, olha só meu caderno de desenho, que bonitinho, então, olha como é lindo o meu sketchbook tour. Não, não é sobre isso, é sobre, olha só todas as experiências que eu fiz no meu esconderijo secreto. E eu digo esconderijo secreto porque é um lugar que você se sente seguro, né, de fazer as coisas. Logicamente que você não é obrigado a mostrar para as pessoas, a fazer e fazer um sketchbook tour como esse, assim, apresentando tudo que você fez. Mas eu quis compartilhar aqui com vocês, principalmente porque essa ferramenta, o caderno, para mim ela é a ferramenta mais poderosa do artista. E eu, como artista já há alguns anos,
fui aprimorando e desenvolvendo a maneira como eu utilizo os cadernos de desenho, né? Aqui até colei umas reflexões que eu escrevi, né? Sobre o artista interno aqui. Vou até dar um zoom aqui. Aí. Mas assim, reflexões, brisas completamente aleatórias da minha cabeça. Então, desenho da Ira, esse aqui a gente fez num encontro de artistas, num cafezinho. Teve a Ira, a Bia Bock, a Pietra também tava, e aí a gente desenhou uma no caderninho da outra. Então, traz aí uma experiência muito bacana e uma ferramenta muito forte, né? Por exemplo, aqui, nessa área, eu tava tendo algumas ideias de criaturas para um quadrinho que eu estou fazendo, né? Eu falei, nossa, tem que ter umas criaturinhas. E aí fui direto de caneta, rabiscando e sentindo mais a vibe mesmo, a emoção que eu queria que aqueles personagens tivessem, e não só pensando na relação técnica. E é muito legal quando você experimenta, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito dessa parte da magia. Então, as minhas histórias em quadrinhos, né? As minhas ilustrações, elas têm muito esse tom mágico. E eu gosto bastante, eu acho divertido, porque sai um pouco da realidade. Eu acho que a arte, ela pega espectros, assim, muito legais da gente trabalhar nossa imaginação. E aqui é outra página com várias colagens, né, de artistas, de adesivos que eu encontrei. Eu gosto bastante dessa página, eu acho que ela ficou, esse personagem meio Astro Boy, assim, acho que ficou maneirinho. E são páginas que eu me diverti fazendo. Já essa daqui, na hora que eu tava fazendo, eu não tava gostando. Depois eu falei, tá bom. E aí você lembra, você faz esse acolhimento, né? Você lembra que você tá no seu sketchbook e que, nossa, tá tudo bem as páginas que você fizer, você não gostar tanto. Eu amei essa também, a Lili, gosto muito dela. Aqui, colagem. E aqui atrás eu coloquei um pedacinho do folder do Sesc. Então, às vezes, você não precisa ter papel para colar no seu sketchbook para ficar diferente. Você pode... Tem várias coisas que você consegue coletar, né? Esse folderzinho, se você for num Sesc, muitos deles distribuem todos os meses. E aí você pode usar para colagem. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando mais sobre as diferenças dos sketchbooks, scrapbook e tudo mais. Porque, como eu falei, eu acho que essa ferramenta aqui, ela é muito incrível para o nosso desenvolvimento como artista, como pessoa. E dá para brincar muito. Então aqui, por exemplo, eu nem usei lápis, eu fiz tudo com lápis laranja. Vocês vão ver que laranja é uma das minhas cores favoritas. Na minha caixa de lápis de cor, o laranja, o vermelho e o marrom acabam primeiro. Deixa nos comentários aí pra você qual que é o lápis de cor que acaba primeiro na sua caixa de lápis de cor. Ou se você nunca acabou uma caixa. Tem vários alunos que falaram que nunca conseguiram acabar com nenhum lápis de cor, né? Mas eu também não tinha muito esse costume, mas depois que eu comecei a desenhar com lápis de cor, comecei a perceber qual que acabava mais rápido. Então aqui também eu usei giz de cera e coloquei fita crepe por cima para meio que fazer uma line assim. Principalmente para não ficar sujando muito a página, né? Manchar de uma página para outra. Eu anexei essa página aqui com fita crepe também. Mais alguns rabisquinhos de menininhas fofas. Isso aqui é muito legal. Eu tenho um skate de dedo no meu estojo. E com ele, a gente teve uma ideia, né, na sala de aula, que era fazer um skatebook, ao invés de um sketchbook, né? Que é o sketchbook que anda de skate. E aí eu fiz essa página e eu gostei bastante do personagem, ficou muito divertido, né? O sketchbook é skatista. Mais elementos de magia, né? É legal que quando a gente vê o caderno de desenho de outros artistas, né, o sketchbook de outros artistas, a gente começa a perceber muito a relação dos temas que ele mais gosta de desenhar, porque é bem pessoal, é uma coisa meio diário, né, de uma coisa bem interna do artista, ele se expressar com temas que ele gosta bastante. Então, elementos de natureza, elementos de magia, vocês vão ver que sempre é bem visível nos meus cadernos, né? Pretendo fazer outros sketchbook tours por aqui. Tenho vários sketchbooks antigos, bem interessantes e bem doidos para mostrar para vocês.
Esse daqui é só um deles, é só um gostinho, né? Que é um desses formatos menorzinhos, né? Que tem o tamanho da minha mão. Pedra, papel, tesoura. E aqui alguns itenzinhos interativos, né? Que também é muito legal de experimentar fazer. E é uma ideia simples, né? Você não precisa ter, uau, muitas ferramentas para fazer uma interaçãozinha assim. Só um pedacinho de papel colorido, um post-itzinho ali, e já consegue fazer uma coisa bem legal, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem a sua página não ter ficado do jeito que você quer. Tá tudo bem tudo ter saído do controle. Tudo vai ficar bem. Então, eu acho que aqui tem um rolezinho de continue a nadar, né? Continue a nadar, que tá tudo bem. Conforme a gente vai praticando o desenho, conforme a gente vai explorando mais o nosso laboratório secreto, que é os nossos cadernos de desenho, que é o sketchbook, né? Mas a gente vai se sentindo confortável em se expressar, em criar arte. Nossa, eu amo essa imagem aqui. Essa página, eu acho que é uma das mais legais do sketchbook. Ela tem aqui uma antropomorfização do Banguela, né? Antropomorfização é quando você pega um personagem e transforma, deixa ele mais humanoide, né? Vai humanizando ele. Então, a gente tem aqui o Banguela, guitarra, uma pegada mais urbana, câmera fotográfica, né? Tipo, muita grafite, muitas coisinhas, muitos elementos, grafismos, itens visuais, que eu acho que fizeram essa página ficar bem divertida. Eu acho ela um charme, digamos assim. Isso aqui é muito massa, porque olha só, o seu sketchbook, ele não tem que ser lindo. Isso daqui é um estudo que eu fiz de uma artista, que eu olhei o desenho e falei, meu, maravilhoso, como que eu desenho assim? E eu fiz um estudo em cima, trabalhando linha de movimento, trabalhando silhueta. Então, quando a gente estuda alguma coisa, não necessariamente a gente tem que terminar ela. E eu deixei aqui como uma ordem de pensamento, né? Você pensa, fica uma bagunça e depois você compreende mais. Então, isso aqui tem que ter muito no caderno. Lógico que tem gente que divide, né? Tem gente que tem só o caderno de desenho para coisas bonitas, só o caderno para coisas de estudo. Mas eu acho que no fim das contas, você adicionar um ou outro, misturar eles, tudo faz parte de quem você é como artista. Tudo faz parte da sua jornada como artista. E eu acho importantíssimo a gente entender que tá tudo bem fazer coisinhas assim no caderno, no sketchbook. E aqui uma brincadeirinha de journaling, né? De colocar ali um pouquinho do dia a dia das coisas, mas dessa vez eu usei ícones, né? Eu não escrevi, usei só alguns desenhos que eu colei aqui para ilustrar o que tinha acontecido na semana. Quase não dá para entender, porque é pessoal, né, gente? Então, assim, fiquem na imaginação aí do que aconteceu nessa semana. E aí, última pagininha. Alguns treininhos de cor, de caneta prateada, dobrada aqui no canto, né? E, logicamente, que eu não poderia não mostrar o alfabeto dragonês que eu ganhei da minha aluna. Então, Isa, muito obrigada. Tá guardado com muito amor e carinho. Utilizarei em outros sketchbooks esse alfabeto. E é isso, galera. Esse é o Sketchbook Tour, o primeiro, né? Expliquei bem rapidinho aqui algumas coisinhas. Deu para vocês sentirem, mas principalmente a ideia é inspirar. Inspirar vocês a fazer mais coisas no tradicional. Inspirar vocês a não ter medo ou ansiedade na hora de usar um caderno de desenho, um sketchbook. Explorar diferentes materiais, explorar diferentes tamanhos, para evoluir como artista, para se conhecer como pessoa e para também ser uma pessoa melhor. E é isso. Se você gostou, chegou até aqui, deixa um comentário, deixa aí se você usa sketchbook, quantos você já tem, se você termina seus lápis de cor. E a gente vai conversando nos próximos vídeos. Se inscreve no canal e até a próxima!